Fala galera, ligada na TV Atitude Podcast. Sou o Carlos Amaral. Hoje é dia de falar de Resident Evil 4 Remake. E ao meu lado, alguém que já platinou o jogo. Dê as boas-vindas, Ubirajara. E aí, gente, tudo bem? Bem galera, então vamos falar um pouquinho desse jogo. Vira que platinou o game, então vai poder trazer bastante do que acontece nesse jogo. Vira, minha primeira pergunta, cara, vai ser daquilo que mais me chama atenção nos atuais games, que é a parte ali que temos as cenas na qual conta-se a história. Bira, como tá essa parte do jogo? Bom, eu vou falar meio que comparando com o original, né? Porque como é um remake, a primeira coisa que que você nota assim quando você começa o jogo, as cenas estão mais escuras. E isso não é ruim. Não é um escuro que você não vai ver o que tá acontecendo. É um escuro meio filme de terror mesmo, sabe? Porque o Resident Evil 4 original, ele é um pouco claro, sabe? O Leon, quando ele chega na vila, já assim, tá um pouco de tarde ainda, não é de noite. E a maioria dos locais assim que você vai, mesmo quando eles são de noite, eles são muito claros. A primeira coisa que você nota é que todos os locais que você vai, ele tem como fala, tipo um filtro assim, sabe, que eles colocaram. O ambiente assim, no geral, sabe, ele é mais escuro mesmo. E isso é uma coisa muito boa, sabe? Foi um ponto positivo que eu gostei bastante, sabe? Agora as CGIs, elas estão muito boas também. Porque se você for pegar o Resident Evil 4 original hoje em dia, você vai ver que as CGIs são muito travadas, sabe? Tipo assim, a atuação dos atores na época, ela é muito robótica, sabe? Não tem um dinamismo assim, sabe? Nem na dublagem, sabe? Você vai ver no original, o cara chega, não, espere, você não pode fazer isso, sabe? E aí, nessa versão do remake já tá mais natural, sabe? É uma pessoa falando como uma pessoa normalmente falaria, sabe? Não uma coisa robótica, travada. Então, no quesito assim, de animação, de CGI, de ambientação, ficou muito melhor, sabe? Na verdade, eu acho esse remake melhor em tudo em relação ao original. Tem algumas coisas que eu não gosto, algumas coisas que até vieram do original que eu também não gosto, mas mesmo tendo essas coisas que eu não gosto, eles ainda conseguem fazer melhor que o original, ou menos pior, vamos dizer assim. Bira, uma das coisas que a galera mais comentou do 3 foi que algumas partes importantes foram cortadas. E no 4, aconteceu algo parecido? Olha, aconteceu, mas eu acho isso um ponto positivo. Porque assim, qual que é a minha maior crítica do Resident Evil 4? Ele tem muita ação. E assim, tem muitos momentos ali do jogo que tem ação só pra você matar inimigo. Você, por exemplo, você chega em determinada área, vamos dar um exemplo ali do original, você tá no castelo já, você tá na parte ali do castelo. E aí você entra numa área lá que, sei lá, tem 20 inimigos ali, todo mundo correndo atrás de você, todo mundo correndo atrás da Ashley pra tentar raptar ela, né? E ao mesmo tempo você tem que achar uma alavanca pra ficar girando pra descer uma escada pra vocês poderem passar dessa parte. E é um saco, porque é uma parte que tá lá só pra você ficar matando inimigos e o inimigo ficar te enchendo o saco, sabe? Então, grande parte desses momentos ainda tem no remake, mas assim, é muito menor a quantidade desses momentos. Mas assim, muitas partes desse momento que tá lá só pra você matar inimigo, tá lá só pra você, só pra ter inimigo pra você começar a meter tiro neles. Muitas dessas partes foram tiradas do jogo. E isso pra mim foi um ponto muito positivo. Foi um ponto muito bom porque tirou a encheção de linguiça, que eu acho enrolação, eu acho que tá lá só pra falar que o jogo é grande, só pra falar que tem tiroteio no jogo. E deixou as partes realmente que são importantes. E do mesmo jeito, as partes que eles deixaram no jogo, eles colocaram de um jeito que você sente mais tensão, sabe? Você fica mais tenso, você fica com mais medo de morrer, de acontecer alguma coisa.
Até porque o jogo tá mais difícil, sabe? Se você pega você vai jogar, por exemplo, no modo padrão do original e vou jogar no modo padrão do remake, você vê que o remake tá muito mais difícil em questão de inimigo e tal. Então assim, o Resident Evil 3 acontece que eles cortaram muita coisa. Eles cortaram coisas importantes da história, cortaram a parte da torre do relógio, fizeram Nemesis ser um personagem scriptografado. Que é isso, né? Ele aparece nos momentos específicos do jogo. Se você pega o Resident Evil 3 original, você não sabe a hora que ele vai aparecer. Ele aparece toda hora te enchendo o saco, aparece de qualquer direção que for. E nesse 3 remake não, ele ficou um personagem que aparece nas horas pré-determinadas ali do jogo. No 4, eles tiraram partes, mas as partes importantes da história eles mantiveram, e não só mantiveram, como melhoraram, sabe? Até os personagens também. Eu acho insuportável a Ashley no Resident Evil 4 original. Eu acho ela insuportável. Nesse remake, eu adorei a Ashley desse remake. É uma personagem que eu gostei tanto dela que eu falei, nossa, eles podiam colocar ela no próximo jogo. No futuro ali da franquia, sabe? Talvez no Resident Evil 9, talvez no Resident Evil Revelations 3. E algum filme de CGI, né? Porque os filmes de CGI, eles são canônicos na história do Resident Evil. Não aqueles da Mila Jovovich, aquele lá você esquece. E aquela série da Netflix também não. Mas os filmes de CGI é aquele filme de computação. Vai até sair esse ano, um novo filme de CGI. E eu gostei tanto dessa Ashley, mas tanto que eu falei, nossa, eles podiam colocar ela no futuro. Tanto que ela ficou uma boa personagem, bem escrita, divertida. Porque a original dá pra você gostar dela não, mas pelo amor de Deus. E os vilões também, na verdade eu tenho uma crítica que eu acabei de lembrar. Teve um chefão ali do jogo que eu senti falta dele porque eles cortaram ele. Que foi o 3, né? E o 3 que fala. Que ele é um bicho que você luta com ele dentro de uma jaula. E ele tem uma pinça. Ele parece meio que uma lacraia misturada com... Sabe, é um bicho esquisito ali. E ele tem uma pinça em cima da cabeça dele. E essa pinça, tipo assim, ela é quase hit kill. Se você tiver com uma vida baixa de pegar, ela parte o Leon no meio na hora. E ela não tá no remake, esse boss. Eu senti falta, teve muita gente na internet que eu vi comentários sentindo falta também. Mas, o que o povo tá meio que especulando? Que esse boss vai estar na DLC da Ada. Porque tá pra sair uma DLC da Ada daqui uns meses, e o povo fala que até final desse ano sai. Estão falando que esse boss na verdade vai sair pra versão da DLC da Ada. Porque no original tem essa DLC, que é tipo, você zera o jogo uma vez, abre como bônus, que você joga a história do Resident Evil 4, mas pela ótica da Ada, pelos caminhos que a Ada passa, por tudo que ela faz. E nesse remake acontece algumas coisas. Eu não sei se eu posso falar ou não com spoiler, mas... Pode falar com spoiler? Por exemplo, nesse remake, o Krauser, ele morre de um jeito diferente. Você termina de lutar ele com o Leon, aí você vence ele com o Leon. E aí tem uma cena que eu acho muito bacana, igual eu falei, todos os personagens desse remake, eles estão muito melhores do que o original, porque eles estão muito mais bem aprofundados e tal. Nesse remake você vê que quem treinou o Leon foi o Krauser. Porque no original ele só era um ex-companheiro do Leon de missões, assim, do governo. Nesse quem treinou o Leon foi o Krauser. E aí quando você luta com ele, que o Krauser tá no chão, já caído no chão, o Krauser vira pro Leon e fala, termina seu trabalho, soldado. E aí o Leon pega a faca e enfia dentro do coração do Krauser. O Krauser já tá caído no chão, o Leon pega a faca e perfura o coração dele com a faca. E aí o Krauser, antes dele morrer, ele fala, eu fui um bom mestre, um bom tutor pra você. Aí o Leon fala, você foi o melhor. E o Krauser morre. No original, quando você enfrenta o Krauser só cai no chão desmaiado. E você vai terminar de enfrentar ele só na campanha da Ada. Você descobre que na verdade quem mata o Krauser é a Ada, não o Leon. E aí, pelo que eu vi, realmente o Krauser morreu depois dessa cena. Se pega uma faca e enfia no coração do cara. E aí o que eu tô achando? No lugar de onde a Ada enfrentaria o Krauser, ela vai enfrentar o 3.
Porque o povo tá especulando que esse o 3 na verdade tá na DLC da Ada. Ninguém sabe ainda, mas eu gostaria que ele tivesse, porque é um boss que eu gosto bastante dele. É um boss que eu gosto muito dele e ele foi retirado. Mas a gente tem que esperar pra ver, sabe? Qual que vai ser da DLC. Mas no geral é isso, tipo assim, as partes que eles tiraram do Resident Evil 4 foi só encheção de linguiça. Só foi aquela parte cheia de inimigos pra você meter tiro e não tem importância nenhuma pra história. E as partes importantes pra história eles mantiveram. Deixaram toda lá e ainda melhoraram, sabe? Por exemplo, essa parte aí do Krauser eu achei maravilhosa. Deu um peso ali pro personagem que não tinha no original. No original ele é só um cara que tacou foda-se pro governo americano e quis ajudar o vilão, sabe? Nesse tem todo a parada dele ter fazer isso. Eles colocaram um background que ele tá com estresse pós-traumático porque ele perdeu toda a equipe dele numa missão. Toda a equipe dele morreu e ele sobreviveu. E aí que ele tacou foda-se, sabe? Não foi aleatoriamente assim tal. Então, todos os personagens ali, Leon, Ashley, até o Luiz Cera, que é o cara lá que ele no original ele tem muito pouco participação, e nesse eles aumentaram bastante a participação dele. Até o jeito que ele morre é diferente, que no original quem mata ele é o vilão final, nesse quem mata ele é o Krauser. Então assim, ele teve muito mais tempo de tela, ele te ajuda bastante, você fica um tempão ele te ajudando, ele do seu lado ali como companion, ele te ajudando. Então assim, muito bem desenvolvido, eu gostei bastante, assim, sabe, de todos os personagens, da ambientação. E no geral as partes que eles cortaram foi, assim, na minha opinião, foi positivo, porque era só encheção de linguiça. Sobre os 4 jogos remakes do Resident Evil, Bira, qual que você achou o melhor? O 4 é mesmo o melhor? Pois muita gente falou, trouxeram gente que foi muito incisiva e falou bastante contra, né, os outros, principalmente o 3, na qual tivemos aí, como você mesmo mencionou aí, o corte principalmente da Torre do Relógio e também o Nemesis que não parecia ser mesmo o Nemesis, né? Então tudo isso fez muita gente ficar chateada e lógico, o jogo vendeu bastante, né? Mas para muita gente ele flopou. Mas isso não entra em debate. Quero saber qual é o melhor remake de Resident Evil. Assim, eu já pensei muito nisso, sabe? Eu já fiquei em dúvida entre o 2 e o 4, entre o 2 e o 1, né? Porque o 1 ele tem um remake também. Mas o remake dele foi até cedo, né? Ele foi pra GameCube. Mas é um excelente remake, não é desmerecendo. Mas eu já pensei muito assim, eu já fiquei pensando assim um tempão e falando, mano, qual que é o melhor remake? Hoje eu vejo que é o 4, como remake, sabe? Porque o que acontece? O 1, eu tenho um problema muito grande com o 1, que é o seguinte, você vai jogar com o Chris. E aí quando você joga com o Chris, a Jill, ela não aparece durante o jogo inteiro. E aí no final do jogo você descobre que o Wesker prendeu ela numa sala lá e você tem que liberar ela. Se você for jogar com a Jill, acontece a mesma coisa, só que o contrário. Você vai jogar com a Jill o jogo inteiro e você descobre que o Wesker prendeu o Chris numa sala lá e tal. Não tem interação entre eles, sabe? Você não encontra você tá jogando com a Jill, em nenhum momento você encontra com o Chris, nem vice-versa. E aí tem os personagens, por exemplo, a Jill, ela sempre fica de companion com o Barry, sabe? Você encontra muito com o Barry lá e algumas coisas vocês fazem juntas, outras não e tal. E o Chris é com a Rebecca. Só que aí, tipo assim, se você termina com o Chris, quem vai embora da mansão é o Chris, a Rebecca e a Jill. Cadê o Barry? E aí com a Jill é a mesma coisa. Vai embora ela, o Barry e o Chris, mas e a Rebecca? Sabe? E aí eu achei que no remake eles fossem consertar isso e não consertaram. Então eu tiro um pouco da nota do remake por causa disso. Porque eu falei assim, gente, não tem consistência nesse jogo ainda. Porque o primeiro Resident Evil é desse jeito. Eu falei, ó, dá pra vocês consertar isso aí, nem que seja só na cena final. E eles não consertam. Aí você vai pro Resident Evil 2 Remake. Que o Resident Evil 2 Remake, ele só não é o melhor remake que tem por causa do 4. E por causa de uma coisa que acontece também, que é um furo de roteiro. Porque se você pega o Resident Evil 2 original, ele tem uma coisa lá que é legal, que é o seguinte. Ele tem o lado A e o lado B. Se você zera com o Leon no lado A e você usa o mesmo save para jogar o lado B, tudo que você faz no A vai implicar no lado B.
Então, por exemplo, o Leon chega no lado A, você joga a primeira vez com o Leon e você consegue fazer um puzzle lá. Quando você chega no lado B jogando com a Claire, o puzzle já tá feito, porque o Leon já passou lá, sabe? Então tem umas coisas assim, e o que é legal? O Leon e a Claire, eles se encontram umas 5 vezes, umas 4 ou 5 vezes durante o jogo inteiro. Você tá andando no corredor, a Claire aparece aqui. Aí você tá na parte do laboratório, você encontra a Claire também fazendo uma outra coisa ali. E vice-versa, né? Se você jogar com a Claire primeiro, o lado B vai ser com o Leon, tem essas repercussões. No remake, eles deixaram isso de lado, sabe? Eles fizeram o que eles fizeram no Resident Evil 1. Então você joga a campanha inteira do Leon, você nem sabe cadê a Claire. Você vai encontrar com ela, você encontra com ela no começo do jogo, aí vocês se afastam, né? Cada um vai pro caminho. E aí você vai encontrar com ela só na cutscene final, na cena final do jogo, sabe? E eu senti muita falta disso, que eu falei, gente, tipo, o roteiro do 2 já tava pronto. Tudo bem que eles colocaram coisas novas, mas dava pra você pegar o roteiro do 2 e colocar coisas novas em cima do roteiro do 2. E aí no remake não fizeram isso, descartaram completamente esses encontros que eles davam um no outro, assim, sabe? E aí qual que foi o maior furo de roteiro que eu vi no jogo? A Annette Birkin, que é a mãe da Sherry, ela morre de 2 vezes diferentes. Se você joga o lado A e vai jogar o lado B, eu não tô falando nem pra você jogar o lado A do Leon e o lado A da Claire. Não, pega ali a Claire e joga o lado B, o lado A dela. Vai jogar o lado B com o Leon. Ela morre de 2 maneiras diferentes. Tipo, o lado A e o lado B não faz diferença se você joga o lado A primeiro, o lado B primeiro, porque as coisas sempre vão acontecer de jeitos diferentes. Então essa magia de você jogar primeiro com o personagem do lado A e depois ver o que acontece no lado B com esse outro personagem, perdeu-se aí no remake. Porque o remake, independente se você vai jogar o lado A ou o lado B, as coisas vão acontecer do mesmo jeito. As coisas acontecem de um jeito diferente com a Claire e um jeito diferente com o Leon, mas independe se você vai jogar o lado B com o personagem ou o lado A com o personagem, entendeu? Então tipo assim, eu acho o remake do 2 inferior ao Resident Evil 2 original por causa disso, sabe? E ele tem muitas coisas melhores que o original, a ambientação, a própria dificuldade, os zumbis, as cutscenes, a interação do Leon com a Claire, por mais que seja pouca, eu já acho melhor que o original. Mas eu vou até corrigir o que eu falei, não é que eu acho o remake do 2 pior do que o original, eu acho no mesmo nível. Porque o Resident Evil 2 pra mim é meu Resident favorito. Então o remake tinha tudo pra ser melhor. O remake tinha tudo pra ser melhor. Ele só não é por causa desses furos de roteiro que eles fizeram, sabe? Então pra mim tá no mesmo nível, sabe? Não é desmerecendo nenhum nem o outro, porque é o meu Resident favorito de todos, assim, o 2. Mas faltou, sabe? Faltou um capricho dos caras. Pra você ver, você pega o Resident Evil 6, que é um Resident que tem 4 campanhas. Você tem a campanha do Leon, você tem a campanha do Chris, você tem a campanha do Jake e você tem a campanha da Ada. São 4 campanhas acontecendo ao mesmo tempo. E eu já zerei o Resident Evil 6 várias vezes. Várias vezes com todos esses 4 personagens. Não tem furo de roteiro. Não existe furo de roteiro no Resident Evil 6. As coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. E aí é a mesma coisa, personagem interagindo com o personagem aqui, depois passa um tempo, sabe? Por exemplo, você tá jogando uma campanha do Leon, aí de repente você chega lá, tem uma interação lá que você luta com um boss, você luta contra um boss e a Ada te ajudando. Aí a Ada vai pra um lado, você continua a campanha do Leon. Passa um pouquinho, você encontra o Jake. Aí acontece uma interação lá entre vocês, o Jake vai pra um lado, você continua com a campanha do Leon. Passa mais o tempo, você encontra com o Chris. Aí acontece uma cena lá entre eles, cada um vai pra um lado depois. E aí quando você joga com os outros personagens, você vê como que aconteceu essa interação, onde é que eles estavam antes de encontrar com o Leon, por exemplo, sabe? E não existe furo de roteiro, é um negócio muito bem amarrado, você sabe exatamente quando uma coisa vai acontecer, onde que o personagem tava, isso aqui, não tem furo de roteiro no 6. E o 6 é um dos Residentes mais criticados pelos fãs, se não for o mais. E não tem furo de roteiro nele. Agora você pega o Resident Evil 2, que a campanha do Resident Evil 2 é menor do que a do 6. E só são 2 personagens. E você não consegue fazer um negócio que se amarra do jeito bonito e tal, sabe? Eu não consigo perdoar isso não. Porque o Resident Evil 2 original ele faz isso certinho.
Ele faz isso, o Resident Evil 2 original, ele não tem furo de roteiro. O 2 já tem. Então eu só não falo que ele é o melhor remake por causa disso. É a única coisa que me faz penar nele e falar, nossa, era só pegar o roteiro original do negócio, sabe? E aí, tem o Resident Evil 3 que eu não preciso falar, mas eu não sou um cara que carrasco do Resident Evil 3. Eu vejo muitas coisas boas nele, sabe? O Carlos Oliveira, ele é um personagem 300 vezes melhor do que o Carlos do Resident Evil 3 original. A Jill, eu gosto dela no Resident Evil 3 Remake. Eu acho ela fica dando uns foras no Carlos, assim, sabe? Ela é uma pessoa mais, como que eu falo, né? Mais independente, assim, sabe? E a ambientação do jogo também, gostei bastante. Tanto que a minha parte favorita do Resident Evil 3 Remake é a parte do hospital. Porque a parte do hospital dá um puta cagaço, sabe? Eu acho ela bem mais assustadora que o original. Mas se você for pegar o jogo inteiro, assim, com parâmetro, assim, pra comparar com o original, ele realmente é muito inferior, sabe? Ele realmente, dos 4 remakes que tem, ele é o pior, o Resident Evil 3. Mas eu não sou carrasco dele, tem muitas coisas boas nele também, sabe? Faltaram algumas, faltou a torre do relógio, faltou aquele sistema lá que você tinha de escolhas, né? Por exemplo, aparecia o Nemesis no original, você tinha escolha de enfrentar ele ou empurrar ele da ponte lá, sabe? Você não precisava enfrentar ele, mas você ia perder o item que ele dropava. Então tinha umas coisas assim que não tem no 3 original, quer dizer, no 3 remake. Mas assim, eu acho um jogo divertido, mas é o pior remake que tem. E aí tem o Resident Evil 4, que disso tudo que eu falei, apesar de eu não gostar de algumas coisas, por exemplo, logo depois que você enfrenta o Krauser no Resident Evil 4, tem uma parte lá que vem um helicóptero ajudar o Leon, meio que dá tipo um cover pra ele. Essa parte eu não gosto, porque é uma parte que é muita ação. É a parte que mais tem ação no jogo inteiro. E era uma parte que, se eles tivessem cortado, eu não ia sentir falta. É tipo essas partes que eu falei que os caras cortaram e não teve falta porque, na verdade, deu dinamismo pro jogo. Essa parte, eu sei que ela é muito icônica pros fãs, porque é o Mike lá, ele vai ajudar o Leon com um helicóptero, tacando míssil nos inimigos e tal. Mas é uma parte muito Gears of War. E olha só, eu não tô desmerecendo Gears of War, pelo contrário, eu adoro Gears of War. Só que o Gears of War, ele foi feito pra ser desse jeito. Ele foi feito pra ser um puta jogo de ação, de uns caras lá, testosterona no máximo assim, os caras metendo tiro em alienígena. O jogo foi feito pra isso. E ele é muito bem feito sendo desse jeito. O Resident Evil não foi feito pra ser assim. Entendeu? Por isso que eu critico. E aí, era uma parte que se tirasse eu não ia sentir falta. Eu preferia muito mais que eles tivessem tirado essa parte do helicóptero. Podia até deixar o helicóptero. Mas em vez de colocar toda essa parte assim de ação, de vários inimigos vindo contra você, colocava o 3 nessa parte. Sabe? Colocava esse boss que eu falei que faltou. E aí podia colocar ele até mais poderoso do que a versão original. E o helicóptero te dando cover e ajudando você a enfrentar esse bicho. Pronto. Sabe? Ia ser a solução ideal. Porque, por exemplo, é uma coisa que até eu não falei antes. O Salazar, que é o anão do jogo, ele no original, quando você vai enfrentar ele, ele vira um bichão gigante lá pra você enfrentar, ele tem um visual diferente desse remake. E não só o visual, como a boss fight dele é totalmente diferente. No original ele é um bicho que fica preso na parede e ele fica com os tentáculos lá tentando te bater. E aí toda vez que a boca dele abre, aí você tem que atirar nele. Nesse remake, ele é um bicho solto, ele não fica preso na parede, ele fica voando. Ele é um bicho. Ele fica voando, tentando te dar umas mordidas, a mordida dele é hit kill. E. Assim, na minha opinião, a boss fight dele ficou 10 vezes melhor do que a original, sabe? Muito melhor, assim. Então, assim, teve umas mudanças que eu falei, mano, era só tirar essa parte da ação, podia deixar o helicóptero. Mas tirava todo esse campo de batalha que os caras fazem lá e colocava um boss fodão lá, que aí o helicóptero tinha que ficar te ajudando, pronto. Essa é a solução ideal, sabe? Mas assim, tirando essas falhas, assim, não é falhas, mas os pontos negativos que na minha opinião eu não gostei, ele é um jogo de 10 de 10 pra mim, o remake do 4, sabe? Deu dinamismo, melhorou os personagens, igual eu falei,
apesar de ter essas partes que eu não gosto, essas partes ainda são melhores que o original. Então pra mim o Resident Evil 4 é o remake, o melhor remake até o momento do Resident Evil, né? Tem que esperar os próximos remakes pra ver o que eles vão arrumar. Quero saber agora as suas considerações finais, deixando aí uma boa noite aí pra galera que tá aí acompanhando a TV Atitude Podcast. Assim como também quero saber qual é a sua nota para Resident Evil 4. Eu, Carlos do Amaral, já vou ficando por aqui. A palavra final hoje é sua, Bira. Bom, nota final pro Resident Evil 4 daria... Eu fico entre 9,5 e 10, porque é um remake que é tão gostoso de jogar, tipo, ele é muito gostoso de jogar. Sabe, você zera ele, você tem vontade de zerar ele de novo. De tão gostoso que ele é, de tanto que os personagens são carismáticos. Mas eu acho que eu daria uns 9,5 pra ele justamente por causa dessas duas coisas que eu falei. Que eles têm essa parte de ação que não precisava, que é tipo um campo de batalha mesmo, sabe? O visual do cenário é muito parecido com um campo de batalha, assim. Era um negócio que eu tiraria sem dó, mesmo, igual eu falei, eu colocaria um boss, lá o 3, mais upado, assim, mais diferente, assim, igual foi o Salazar, com o helicóptero te ajudando. Eu acho que seria um dinamismo bem melhor, assim. E tirando umas outras partes, assim, é um remake pra mim, é um remake definitivo mesmo, sabe? É um remake, igual eu falei, eu fico entre dar 10 pra ele, por causa dessas coisas, mas igual eu falei, tem essa justamente, é a única parte do jogo que eu tenho birra, sabe? É a única parte do jogo, e é uma parte que você passa, sei lá, em 5 minutos. Mas é uma parte que eu realmente detesto, é uma parte que nem no original, no original eu já não gostava. Eu já odiava no original. E aí no remake eu olho assim, eu falo, ah, não, velho, sabe? Por que vocês mantiveram isso aqui, sabe? Mas eu daria 9,5 então, sabe? E de consideração final, eu espero profundamente que Capcom é uma coisa que eu quero, é uma coisa que todos os fãs de Resident Evil querem, que ela faça um remake do Resident Evil Code Verônica. Porque o Code Verônica se passa entre o 3 e o 4. E o Code Verônica, ele é importante até para a história do Resident Evil 5. Porque o Wesker, né, ele... Veja bem, eu tô falando do Wesker, não tô falando do Krauser. Porque, né, depois do David Jones errar isso aí, a gente fica meio... Mas o Wesker, né, que é um dos grandes vilões da franquia, ele pega uma amostra dos Las Plagas, que é o vírus do Resident Evil 4, junto com o T. Verônica. O T. Verônica é o vírus do último chefão, assim, né, do Resident Evil Code Verônica. E assim, o Code Verônica ele já tá bem datado, ele é um jogo de 2001. E do mesmo jeito que eles já fizeram um remake do Resident Evil 3, Resident Evil 4, que já veio até bem depois do Code Verônica, assim, é quase unanimidade que os fãs do Resident Evil querem ver o remake do Code Verônica, sabe? Justamente com essa roupagem que tá tendo nova, com esse visual que a Claire tem, já do Resident Evil 2 Remake, sabe? Então eu queria muito ver esse Resident Evil Code Verônica antes do remake do 5. Porque, assim, é uma coisa até que eu conversei com alguns amigos meus, assim, depois que eu zerei o 4, que o 5, ele precisa ser realmente um remake. Porque o que acontece? A maioria dos remakes, eles pegam o jogo que já existe e faz em cima daquilo lá. O 5, ele tem que ser reescrito. Porque o Resident Evil que eu menos gosto é o 5. Eu gosto mais até do 6 do que o 5. É justamente porque ele é só ação, igual eu falei, é aquele negócio que eu falei do Gears of War. A ação do Gears of War funciona no Gears of War, porque o Gears of War foi feito pra ser desse jeito. E Gears of War é maravilhoso, mas Resident Evil não é Gears of War. E o Resident Evil 5 é um Gears of War. Então o que eu acho que eles deviam fazer? Eles deviam pegar o roteiro base do 5 e fazer o jogo em cima do roteiro. Só que, por exemplo, visual de personagens, ambientação, até questão de jogabilidade, tem que mudar tudo, sabe? Então, primeira coisa que eu faria no Resident Evil 5, eu tiraria a campanha de 2. Porque o Resident Evil 5 e o 6, eles têm duplas, né? Você joga o jogo inteiro, dá pra você jogar de 2. Com 2 controles, uma pessoa do lado
da outra, ou online. Então, por exemplo, Resident Evil 5 tem a Sheva, que é aquela... que é a parceira do Chris no 5 e você joga o jogo inteiro de 2 com ela. Eu tiraria isso aí. Eu faria o que eles fizeram no Resident Evil 4, por exemplo, com o Luiz. Que ele aparece às vezes, passa ali 1 ou 2 cenários com o Leon, some depois. E aí lá no futuro, só depois que ele vai aparecer pra te ajudar de novo. Eu faria isso com a Sheva. Eu deixaria o jogo só com o Chris, só ele sendo o protagonista do jogo. Tá, tem a Sheva ali pra te ajudar e tal, mas ela não ficaria 100% do tempo do seu lado, te ajudando e tal. E aí eu mudaria várias coisas, mudaria a ação do jogo, mudaria muitos boss do jogo, porque tem muito boss. Por exemplo, tem um gigantão no Resident Evil 5 que você enfrenta ele em cima de um carro e o carro com aquela metralhadora, sabe? Aquela metralhadora que, sei lá, dá não sei quantos tiros por minuto, 700 tiros por minuto, uma coisa assim. Você enfrenta um boss em cima desse carro, tipo assim, não tem graça nenhuma enfrentar um boss assim, sabe? Mudaria totalmente as lutas de boss e tal, sabe? Manteria algumas coisas interessantes, eu manteria muito assim a luta final lá contra o Wesker, manteria muito assim o plot, tem um plot lá no 5, nesse eu não vou dar spoiler não, mas tem um plot lá envolvendo a Jill no Resident Evil 5, isso aí eu manteria, mas assim, 80% do jogo eu mudaria, sabe? Tem uma parte, eu gosto muito do começo do Resident Evil 5 e do final. O miolo do Resident Evil 5 eu já não gosto, sabe? Tem uma parte lá que você entra tipo numa caverna assim gigante, e lá tem os inimigos que eles são meio tribais assim, meio como se fosse pessoas assim, homem das cavernas assim, sabe, um negócio bem tribal assim. Eu odeio essa parte no 5, sabe? Eu odeio, morro de preguiça. Então eu acho que assim, o Resident Evil 5, só pra resumir, ele é um Resident que precisa de muita mudança, muito, e realmente tem que ser um remake, tipo assim, vamos refazer esse negócio do zero. Foi o que eles fizeram, ele precisa acontecer o que aconteceu no Resident Evil 3. Que eles mudaram tanto o Resident Evil 3 que o povo não gostou. Mas agora eles têm que mudar muito o Resident Evil 5 pro povo gostar, entendeu? Ele tem que ser feito o que aconteceu com o remake do 3. Então assim, o que eles podem fazer? Vamos focar no Resident Evil 9, né? Que aí já teve remake aí e tal. Vamos focar no Resident Evil 9 e vamos focar no remake do Resident Evil Code Verônica. A partir daí, vamos trabalhar enquanto tá fazendo o 9 e o Code Verônica, né? Vamos trabalhar em cima do que a gente pode fazer para mudar o Resident Evil 5 e ele virar um survival horror, não um jogo de ação, entendeu? Então, eu não quero que a Capcom chegue e faz um remake do 5 só porque os remakes estão fazendo sucesso agora, não. Pega o tempo que for necessário para você mudar e transformar esse jogo em survival horror para agradar os fãs. Enquanto isso, você faz um remake do Code Verônica que é super querido pelo povo, entendeu? Essas são as considerações finais. E eu espero, como fã de Resident Evil, uma das minhas franquias favoritas de videogame, que a Capcom faça isso, né? Por favor.